Olá pessoal, professor Nárcio de Jesus, com mais uma aula de matemática e hoje iniciaremos nosso capítulo sobre figuras geométricas planas. Acompanhe comigo a leitura. Você já ouviu falar em relógio de sol? A seguir apresentaremos algumas informações sobre esse tipo de relógio, mas antes faça a seguinte experiência. Em um dia claro, saia para um local ensolarado em 4 horários diferentes, às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 18 horas, por exemplo. E observe o que ocorre com o comprimento de sua sombra. Você poderá observar que sua sombra se desloca quando você fica exposto à luz do sol e o comprimento dela varia conforme a hora do dia. Os relógios de sol funcionam a partir desse princípio. Observam-se o movimento aparente do sol e o deslocamento da sombra de um corpo projetado sobre uma superfície plana. Em alguns relógios de sol, a luz solar incide sobre uma haste que nós chamamos de gnomon, devidamente orientada em relação à latitude no lugar e aos pontos cardeais, e projeta uma sombra em um mostrador graduado com números correspondentes às horas do dia. Existem diversos tipos de relógio de sol, entre eles podemos citar o horizontal, o vertical e o equatorial. Sabemos que, em função do movimento de rotação, a Terra gira 360 graus em 24 horas. Um observador da Terra vê o Sol se deslocar 15 graus a cada 1 hora, ou seja, 360 dividido por 24 igual a 15. Aqui nós temos, pessoal, o relógio de sol em Natal, no Rio Grande do Norte. A foto foi tirada em 2016. Nós temos aqui uma haste. Aqui nós temos um relógio, deitado, um círculo com vários números. E aqui a sombra vai marcando o horário, de acordo com o sol, tá certo? Agora vamos falar a respeito dos ângulos. Definição e medida de um ângulo. Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semirretas, lados do ângulo, de mesma origem, vértice do ângulo, que dividem um plano em duas regiões, uma convexa e outra não convexa. Professor, não entendi. É simples. Aqui nós temos um plano, certo? Está colorido, de rosa. Nós temos aqui, a semirreta que passa pelo ponto A e outra semirreta que passa pelo ponto B. E as duas se encontram no ponto O. Aqui é o vértice. É o ponto de encontro das semirretas. Esta região nós chamamos de região convexa, pois ela possui um ângulo entre as duas retas. Esta outra região nós chamamos de região não convexa. Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. Na figura a seguir destacamos os seguintes elementos. O ponto O, origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. Aqui, como eu já falei. As semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo. OA, semirreta, e OB são os lados do ângulo, certo? Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB, ou seja, começa no ponto A, vai até o ponto O e vai até o ponto B. Aqui é o ângulo AOB da região convexa e este é o ângulo AOB da região não convexa, tá certo? A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representado pelo símbolo. Nós temos o zerinho, que ele fica acima do número, escrito após o número. Para medir um ângulo, comparamos sua medida à medida de um ângulo de 1 grau. Para isso, utilizamos um transferidor. O transferidor já vem graduado com divisões de 1 em 1 grau. Aqui nós temos dois tipos de transferidores. Os transferidores que possuem apenas os 180 graus, ou seja, meia volta. Aqui nós conhecemos como centro do transferidor. E o transferidor que possui 360 graus, tá certo? Ou seja, uma volta completa. Também nós conhecemos este ponto como o centro do transferidor. Agora vamos falar a respeito da classificação de ângulos. Ângulo raso, ângulo nulo e ângulo de uma volta. Quando duas semirretas são opostas, dizemos que elas formam um ângulo raso ou ângulo de meia volta. Aqui nós possuímos as semirretas do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto C. São opostas. E este ângulo formado entre elas, nós chamamos de meia volta, ou 180 graus. Portanto, o ângulo BAC, ou seja, BAC, é um ângulo raso de 180 graus, ou meia volta. Quando duas semirretas coincidem, obtemos dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Nós temos aqui a origem, e nós temos uma semirreta de O até o A, e outra semirreta de O até o B. Uma está sobreposta em cima da outra. Portanto, nós chamamos isso aqui de ângulo nulo, porque não possui abertura. Mas também nós podemos dizer que possui um ângulo de meia volta,
começa no zero, dá a volta de 360 graus, vai até o zero, certo? Portanto, possui um ângulo nulo ou um ângulo de 360 graus. Usando o transferidor, determinamos as medidas dos ângulos em graus. O ângulo de 1/4, vamos lá, colocamos aqui, ó, uma semirreta de A até B e outra semirreta de A até C. Colocamos o centro do transferidor no vértice e ajustamos ele na parte horizontal. Ou seja, se for um transferidor de 180 graus fica mais fácil. Mas no caso, sendo um de 360, esse lado aqui tem que possuir o ângulo zero, tá certo? Tem que estar em cima da medida zero. Aí nós vamos medir o ângulo A, ou seja, o ângulo BAC. Esta medida aqui, ó, tá certo? Vai medir exatamente 90 graus, certo? Começa no zero, vai até o 90. Portanto, a medida BAC é igual a 90 graus. O ângulo de uma volta. Aqui nós temos, ó, o transferidor com o centro em cima da semirreta entre AB e BC. A semirreta só tem medida horizontal, não possui medida nem inclinada e nem vertical. Portanto, o ângulo aqui é de 360 graus, ou ângulo raso, também podemos identificar. Ou ângulo raso, ou ângulo de 360 graus. E, portanto, a medida BAC, ou seja, BAC, é igual a 360 graus. Ângulo de 65 graus. Nós temos aqui uma semirreta AC e outra semirreta AB. Colocamos o centro do transferidor no vértice, que é o ponto A, e ajustamos o 0 grau para a semirreta AB. Quando vamos localizar onde está passando a semirreta AC, nós vemos que o ângulo é 65 graus, que está entre 70 e 60. Portanto, a medida de BAC é 65 graus. Ângulos congruentes. Consideremos os ângulos AOB e MPQ. Ó, AOB, MPQ. O ângulo, a abertura entre as semirretas, tá certo? Ao sobrepor os ângulos, notamos que os vértices e os lados dos dois ângulos coincidem. Veja na figura ao lado. Nós colocamos um em cima do outro. Aí nós temos as semirretas AOB e MPQ, certo? Assim, AOB e MPQ possuem a mesma abertura e, portanto, a mesma medida. Este símbolo aqui é representado com E coincidente a. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. E utilizamos o símbolo igual e um tio em cima para relacioná-los. Aqui nós temos a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo MPQ. Usamos o símbolo igual quando comparamos as medidas dos ângulos. AOB é congruente a MPQ, nós usamos o símbolo congruente quando comparamos os ângulos. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observe a figura a seguir. Nós temos aqui a medida OA, OB e OC. Cada um possui um ângulo diferente, tá certo? Ó, o ângulo AOC ele é maior. O ângulo AOB ele é menor. E o ângulo BOC é menor ainda. Vamos agora destacar três ângulos desta figura. O ângulo AOB, AOB. Aqui o ângulo. O ângulo BOC, BOC. O ângulo AOC, AOC. Vamos comparar os ângulos 2 a 2. Comparando AOB e BOC. AOB, BOC. AOB e BOC têm o mesmo vértice comum, ponto O. Tá certo? Aqui o vértice. AOB e BOC têm o mesmo lado OB comum. Ó, AOB e BOC possuem o mesmo lado comum, certo? Comparando AOB e AOC, AOB, AOC. AOB e AOC têm o mesmo vértice em comum, que é o ponto O. AOB e AOC têm o mesmo lado comum. Comparando BOC e AOC, BOC, AOC. BOC e AOC têm o vértice comum no ponto O, certo? Aqui, a origem. BOC e AOC têm o mesmo lado OC comum. Dizemos que dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um ângulo comum são denominados ângulos consecutivos. Em nosso exemplo, são ângulos consecutivos AOB e BOC, AOB e AOC e BOC e AOC. Nesses três casos de ângulos consecutivos, podemos notar que AOB, BOC
não possui pontos internos comuns. AOB e AOC possuem pontos internos comuns. BOC e AOC possuem pontos internos comuns. Dizemos que dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, o ângulo AOB e BOC são ângulos adjacentes. Bem, pessoal, por hoje é só. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e até lá. Um forte abraço. Tchau.